Fala, guitarrista, seja muito bem-vindo ao Desafio Guitarra do Zero 6 em 100. Meu nome é Rafael Neri e se você não me conhece, eu sou músico, professor de guitarra há quase 20 anos. O Desafio GTZ 6 em 100 é uma série de vídeo de 3 aulas em que eu vou te mostrar como que você pode evoluir a sua técnica na guitarra e atingir a velocidade necessária para tocar aqueles solos e músicas que você sempre sonhou em 3 vezes menos tempo. Mesmo que você ache que já passou da idade, tenha pouco tempo para estudar, ache que não tenha talento para música ou ainda esteja estudando completamente sem direção pela internet. E no primeiro vídeo dessa série, eu te expliquei quais são os principais erros que te impedem de atingir a velocidade que você deseja para tocar os solos que sempre sonhou. E além disso, mostrei como que o fato de transcrever solos de inúmeros guitarristas de rock me fez enxergar uma maneira de mensurar a evolução técnica dos meus alunos. Então, se você ainda não viu esse vídeo, eu recomendo fortemente que você clique no botão aqui na página e confira esse primeiro vídeo antes de assistir esse segundo vídeo de hoje. Eu gostaria também de agradecer a todos os comentários que eu recebi lá no primeiro vídeo. Eu estou fazendo o meu melhor para responder a todos eles e é muito legal saber que você está engajado em evoluir a sua técnica na guitarra em 2021 e tocar aí os solos que você sempre quis. E nesse segundo vídeo eu vou mostrar como que você pode iniciar a sua jornada de evolução técnica na guitarra, do 0 ao 6 em 100. Dá uma olhada, por exemplo, na história do meu aluno Rivaldo Feitosa, que transformou a sua técnica na guitarra com alguns meses de estudo, seguindo a minha metodologia. Fala galera, aqui quem fala é o estudante de guitarra Rivaldo Feitosa. Eu sou um dos alunos do grande guitarrista Rafael Neri e o que eu vim a dizer para vocês é o seguinte, que se você tem um sonho de tocar guitarra de uma forma legal, que te satisfaça, tocar aquela música que você não consegue tocar hoje e não sabe como fazer isso, não acha profissionais na área capacitados para fazer isso por você, eu vou dizer que no meu caso eu estava estagnado, né? A minha técnica ela estava estagnada, ela estava travada há um tempo, né? E eu tinha muito receio desse tipo de curso online, até porque o YouTube tem vários exercícios lá, e depois que eu adquiri o curso é que eu percebi que o exercício é só 20% do necessário para você evoluir, né? Que é necessário um acompanhamento de um profissional também. É claro que o exercício no YouTube ele vem só o exercício puro, você tem que ficar prestando atenção ali, não vem uma tabulatura, uma partitura, um backing track para você acompanhar. Tudo bem que os cursos de hoje aí que está no mercado, todos eles vêm com isso, mas tem um acompanhamento firme do Rafael do lado. E se você também tem aquela dúvida de aparelhagem, que também é a dúvida que eu tinha no início, que eu não tenho uma guitarra legal, não tenho um set de pedais legal, eu não vou render legal nesse curso. Depois que eu iniciei o curso eu vi que isso era uma besteira. Eu venho dizer que me surpreendi com a capacidade didática do Rafael, tá? A minha evolução não se dá só pelo meu esforço. Eu tenho certeza que a contribuição dele foi muito alta para isso, e a ajuda, os atalhos que ele fornece para a gente é incrível. E dá uma olhadinha também num trecho de uma jam dos meus alunos que desenvolveram sua habilidade técnica para conseguir solar usando as suas próprias ideias.
Muitas vezes eu recebo mensagens de estudantes de guitarra dizendo que travaram em algum ponto e não conseguem mais evoluir. E um dos principais pontos que impedem a evolução de uma forma contínua é um planejamento adequado dos seus estudos. Mas o que eu quero dizer com isso exatamente? O planejamento não é somente montar uma planilha com o que você vai estudar a cada momento, a cada dia. É saber o que precisa ser estudado e escolher os melhores exercícios que vão te manter estudando de forma motivada. E é nesse momento onde usar exercícios baseados em exemplos musicais faz toda a diferença, porque eles são muito melhor do que uma série de exercícios chatos e que não possuem uma sonoridade que agrada o seu ouvido. Porque, mais uma vez, mesmo que você se esforce, como eu fiz lá anos atrás, que eu te contei no primeiro vídeo, em que eu ficava estudando 10, 12 horas por dia, e você faça esse treino mecânico, uma hora o seu ouvido vai cansar, mais cedo ou mais tarde, não tem como, tá bom? Então, as pessoas querem tocar guitarra para tocar bases, tocar riffs, solos, e não para tocar exercícios. Eu não estou dizendo que os exercícios não são importantes, tá? Por favor, não entendam isso de forma errada. Mas o que eu quero mostrar aqui é que existe uma forma de praticar a mesma mecânica dos exercícios, mas com uma aplicação totalmente musical. Ou seja, se a aplicação é musical, o seu ouvido não cansa e, portanto, o resultado vem de uma forma muito mais natural e prazerosa. Por isso que o método escolhido para o desenvolvimento da sua técnica já tem que prever esse tipo de situação. Ele tem que fazer com que você fique interessado em evoluir, interessado em ficar horas com o instrumento na mão e seja algo muito prazeroso. Porque ninguém aguenta ficar naquele sobe e desce de escalas, né? Ou naqueles cromatismos. Porque com o passar do tempo, você acaba não vendo sentido no que você está fazendo. Afinal de contas, a gente está aprendendo isso daqui para poder tocar música, né? Então, é óbvio que você tem que saber as escalas, você tem que saber a teoria por trás das escalas, mas elas necessariamente não são música. Elas só vão fazer sentido para você quando você conectar elas, combinar as sonoridades, usar de uma forma criativa, você saber como aplicar essas escalas para ter uma sonoridade interessante. Então, quando você está estudando a parte mecânica, para você não é interessante ficar subindo e descendo sem sentido. Você precisa de algo musical para que o seu ouvido não rejeite o que você está fazendo. E aí é aquela história. Você estuda menos tempo e, por tabela, menos resultado. Né? É por isso, então, que dentro da minha estratégia de estudo, mesmo para evolução técnica, eu sempre uso o princípio dos 3 T's, que eu já falei para vocês no vídeo número 1. Vamos revisar rapidinho o que são os 3 T's. Então, nós temos o primeiro T, que é o T da técnica, ou seja, é a mecânica que você está fazendo no instrumento. Eu estou estudando paletado alternado, eu estou estudando sweep, eu estou estudando ligados. É a mecânica realmente que eu estou tocando, que você vai estudar em cada exercício e vai aprimorando gradativamente. Beleza. O segundo T, que é o T da teoria, ou seja, eu estou estudando ligados, estou estudando sweep, beleza. Mas em qual escala eu estou tocando? Eu estou tocando numa pentatônica? Eu estou tocando na escala menor harmônica? Ou seja, a teoria conectada à prática. E o último T, que é o treino de ouvido, que é você conseguir perceber isso auditivamente e, em muitos casos, sem estar o instrumento na mão. Dessa forma, você começa a assimilar, por exemplo, numa música que você está ouvindo que você gosta, nossa, ali ele usou a escala menor harmônica, ali ele tocou a escala pentatônica. E até mesmo as próprias técnicas você começa a perceber de ouvido. Ah, isso daí ele tocou com sweep, isso daí ele tocou com os ligados. Então, você juntando esses 3 pilares, a intersecção disso é o que vai fazer você ter um aprendizado, na minha visão, completo para evoluir sua técnica e não travar em nenhum momento. Agora que isso ficou claro mais uma vez, vamos partir então para uma sequência de exercícios para você iniciar a sua jornada do 0 ao 6 em 100. Então agora a gente vai entrar na sequência de exercícios que tem uma sonoridade musical, mas que ao mesmo tempo vão estar trabalhando a sua técnica. E o primeiro deles é um exercício que na verdade eu gosto de fazer para aquecimento, que é a paletada sobre acordes. Você vai ver que nós vamos ter uma base
que simplesmente tem um strings de teclado soando a nota Dó, e eu vou usar isso de referência para pegar uma sequência de acordes com essa tônica, tanto primeiro em Dó maior e depois em Dó menor, para desenvolver a sonoridade da paletada alternada sobre esses acordes. É um exercício que vai trabalhar bem a mecânica da sua paletada alternada, vai te ajudar a desenvolver o ataque da sua paleta, a precisão, a técnica de abafamento também, e vai te servir de aquecimento. Então dá uma assistida no exemplo que eu volto para te explicar. Então, como você pode observar, eu escolhi uma sequência de acordes bem simples. Dó maior, Dó sus4, Dó com nona e Dó maior. Geralmente, quando você tem uma sequência de acordes que você vai dedilhar, você mantém o sentido da paleta para que uma nota soe sobre a outra e a harmonia fique, vamos dizer assim, fácil para alguém cantar ou solar em cima, né? Fica um negócio bem cheio, bem preenchido. Só que o que acontece nesse exercício é o contrário. Em vez de a gente manter uma nota soando sobre a outra, né, com o sentido da paleta sempre na mesma direção, a gente vai alternar. Então, eu vou fazer baixo, cima, baixo, cima. A primeiro momento, eu vou fazer isso usando duas notas por batida, né? Então, ó. Que foi o primeiro exemplo que você viu, tá? Então, em resumo, eu vou fazer isso e aí eu vou mudando os acordes. Simples assim. Depois eu fiz o mesmo exemplo usando uma sequência de Dó menor, Dó com nona, Dó com sétima e quarta, e depois Dó menor e de novo com sétima, que também fica bem interessante. Já é um ótimo treino para você começar a desenvolver a sua paletada alternada. Veja bem, aqui a gente está simplesmente ajustando o posicionamento da sua paletada para preparar ela para velocidades, para a gente conseguir paletar em velocidades mais altas, né? Quando você é obrigado a alternar o sentido da paleta na troca de corda, evita um movimento mais brusco assim, que geralmente é descontrolado. Então primeiro você vai fazer em cima deste backing track, lembrando que os backing tracks estão disponíveis no nosso grupo VIP, que o link está aqui na descrição. Dessa forma você começa a preparar a sua paletada para subir a velocidade em padrões mais complexos que eu vou apresentar aqui. É um ótimo exercício que eu gosto muito de trabalhar, sempre quando eu fico algum tempo afastado da guitarra, sempre quando eu quero colocar minha paletada no lugar, vamos dizer assim. Então você pode fazer tanto com uma sequência de Dó maior quanto de Dó menor, como eu estou mostrando aqui. E é claro, você pode levar o conceito para outras harmonias sem nenhum tipo de problema. Depois que você fez o primeiro dedilhado, você ainda pode fazer com a ideia de tercinas. Vamos lembrar aqui que nosso objetivo é o 6 em 100, ou seja, 6 notas com o metrônomo a 100 BPM. Então, o que acontece? A gente primeiro dividiu com duas e depois você vai dividir com, no segundo backing track, já numa divisão ternária, 3 notas por batida, que seria, né, metade da figura de 6. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí você vai fazer acompanhando a percussão que tem aí. Dá uma conferida no exemplo.
Então, nesse segundo exercício, a gente já vai para uma abordagem um pouquinho diferente. A gente ainda está trabalhando a paletada alternada, a gente ainda está trabalhando essa técnica que eu usei o exercício de paletada sobre acordes para fazer um aquecimento e ajustar com você a sua técnica para te preparar para esse exercício. Nesse exercício, eu estou usando um padrão de 4 notas que conta com uma melodia, né? Um padrão melódico que é esse daqui, ó. Qual que é a grande sacada? Se nesse exercício aqui você estava fazendo de uma forma vertical essa paletada, aqui agora a gente vai usar esse padrão melódico ao longo das 2 primeiras cordas para ter um padrão na horizontal para que você desenvolva a sua mão direita. Então você vai fazer baixo, cima, baixo, cima. Esse é o padrão base do exercício. Mais uma vez, a gente está trabalhando com algo que seu ouvido gosta de ouvir e vai facilitar todo o aprendizado. Então, eu sempre tenho esse padrão e o meu primeiro dedo, ele vai encabeçando os grupos de nota que eu tenho aí nesse exercício. Então, ó. Ele está sempre no começo de cada grupo. Então, o primeiro trecho é o seguinte. E observe que o primeiro exercício que a gente fez de paletada, que eu falei era justamente para você não perder o controle da paleta, aqui vai fazer todo sentido. Porque se você paletar alguma coisa assim, você pode embolar essa melodia. E eu quero um movimento muito mais assim. Esse é o primeiro trecho. Veja bem, aqui a gente está trabalhando 4 notas por batida, uma semicolcheia, não estamos falando ainda de sextina, né? Mas é um bom treinamento para sua paletada. Quando a gente chega no segundo trecho, eu vou usar as 2 cordas. E aí eu faço o quê? Mantenho o padrão dentro da escala de Dó menor harmônico. Eu venho falando sobre a teoria dos 3 T's. Então vamos entender dentro desse exercício aonde que estão os 3 T's. Primeiro T, a técnica, paletada alternada. É isso que a gente está estudando nesse exercício. Segundo T, em termos teóricos, o que eu estou usando? Escala de Dó menor harmônico. Quais são as notas? Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá, Si natural e Dó. É essa escala aqui, ó. Certo? E o último T, que é o treino de ouvido, o que acontece? Depois de você tocar por várias horas esse exercício, você começa a reconhecer a sonoridade dessa escala. Sempre que você ouve a sonoridade da escala menor harmônica, você automaticamente reconhece. Quem ouviu muito Malmsteen já sabe do que eu estou falando. E claro, a sonoridade menor harmônica é muito forte, mas eu posso misturar com as notas de Dó menor para fazer o que o Mozart Mello chama de Dó menor armeole, por exemplo, né? Mas então é o seguinte, eu faço o padrão, e finalizo um bend de meio tom aqui, da nota Si para a nota Dó. Então é um padrão melódico que você vai ter nas 2 primeiras cordas do instrumento, ou seja, essa melodia aqui, ela não pode sumir. E você vai praticar de forma horizontal, tá? Essa escala, e isso vai tornar o seu estudo muito mais prazeroso, muito mais palatável de você fazer, e você vai estar estudando o que você precisa, você vai estar desenvolvendo a sua técnica de paletado. Agora eu já te dei 2 exercícios legais para você trabalhar e desenvolver a sua paletada alternada, um de uma forma mais vertical, como um aquecimento, e um outro que você vai poder trabalhar de forma horizontal. Agora eu vou pegar uma base, que é basicamente um acorde, né, um power chord de Mi, com a Blue Note, e depois ele faz isso daqui, um Fá, que dá uma sonoridade com uma cara de frígio, né, do modo frígio, uma sonoridade mais oriental assim, né? E dentro desta base eu vou desenvolver exercícios
que tem uma sonoridade interessante com as variadas técnicas, tá? Então, vamos para o primeiro delas. Então o primeiro deles, como você acabou de ver, é usando a técnica de ligados. Ou seja, a técnica de ligados consiste em você paletar uma primeira nota e com a mão da escala já tocar a próxima, né? No caso, isso dá uma sonoridade muito mais leve, muito mais próxima de um instrumento de sopro. E nesta base em específico, eu tenho essa sonoridade que lembra o modo frígio, né? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar a escala do modo frígio, da escala menor harmônica, lembrando a ideia dos 3 T's, né? A parte da teoria aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando o Sol sustenido nessa escala e fazendo esse frígio, né? Que é as notas da escala menor harmônica. Mi, Fá, Sol sustenido, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. E aí o padrão que eu faço, você pode até usar a alavanca, se seu instrumento tiver, para poder te ajudar na execução, né? Que seria o seguinte, descendo essas notas até o final do braço. É uma possibilidade, né? Então, ó, bem devagar. Pode preencher aqui com Mi, né? Quando a gente trabalha esse ligado de 3 notas por corda, o posicionamento da sua mão tem que ficar o mais retilíneo possível. Manter o dedo aqui nessa parte, né, do meio do braço, para te ajudar a ter a melhor sonoridade possível, né? Então, ó. Mais complicada, um pouquinho mais quebrada, mas que vai te ajudar bastante e cabe perfeitamente nessa base, tá bom? E aí, como você acabou de ouvir, agora um exercício de sweep. Basicamente, vou fazer uma tríade de Mi menor, Lá menor, Mi menor, e aí eu vou emendar o arpejo diminuto, que é simétrico. Sempre usando a técnica de sweep, mantendo o sentido da paletada. Então, ó, baixo, cima, cima. É um padrão melódico que eu estou fazendo, né? Ó. Esse padrão que eu vou usar nessas tríades. Então, primeiro em Mi menor, depois em Lá menor, depois em Mi menor, e aí eu pego esse arpejo e termino na nota para poder finalizar ali um acorde. Então, qual que é a cestina do 6 em 100 aqui, né? A gente começa primeiro paletando a técnica de sweep com a melodia. E aí vem 6 notas, né? Aqui é importante lembrar que isso tem que soar como se fosse uma melodia, né? Quem já estudou a escala menor harmônica sabe que esses arpejos são simétricos a cada 1,5 tom, né?
agora a gente vai trabalhar então com a técnica de duas mãos, com a técnica de two hands, né? Primeira delas, eu vou pegar um padrão que poderia ser um padrão de ligados, né? Que seria uma coisa meio... usando a escala de Fá lídio, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou com o dedo indicador, e aí eu vou apoiar aqui para poder fazer, aí realmente buscar já a figura de sextina, até porque não fica tão difícil aumentar a velocidade nesse daqui, fazer esse padrão. E aí eu vou avançando com essa escala que eu mostrei para vocês. É legal de estudar, né? Som é um negócio que você pode aplicar em vários solos, né? Então nesse segundo two hands a gente vai trabalhar já uma linguagem mais típica de Van Halen, né? Uma coisa mais Hot for Teacher, por exemplo. Eu vou trabalhar uma corda solta. Então eu toco no two hands aqui, abro a corda solta e faço ligado com a mão esquerda. Então eu tenho Mi, Sol, Si, é Mi menor, Mi, Sol, Dó. Na verdade eu estou invertendo um acorde de Dó maior, né? Então fica assim, ó. Aqui já tem uma figura de sextina, já é bem interessante, né? Para você ganhar velocidade até de uma forma mais simples do que com a paletada. E aí, a gente trabalha fazendo agora o mesmo raciocínio, só que colocando a nota Si, Fá e Lá, né? Vai dar uma tensão interessante. E aí depois a gente faz um bend e desce com o two hands, que faz um enfeite, né? Mas o padrão mesmo da técnica que é legal você estudar é esse aqui, ó. Em cima dessa base. Lembrando que a base está, na maior parte do tempo, mantendo o Mi. Tá? E agora, para finalizar essa sequência de exercícios que tem uma sonoridade aplicável aí nessa base, a gente vai fazer um de paletada e vai exigir mais, e aqui sim a gente vai trabalhar a figura de sextina para valer. A gente começa com um padrão que é... que é o padrão melódico dentro da escala do Mi frígio, do Sol sustenido, né? Lembrando da história dos 3 T's, a parte de teoria e da sonoridade. Técnica paletada alternada. Depois disso, a gente vai descer a escala. Lembrando que, por mais que visualmente no meu instrumento parece que eu esteja subindo o braço, na verdade estou descendo porque eu estou indo mais grave, né? Então, ó. Então, ó.
dá uma conferida mais uma vez. Bom, agora que você viu toda essa ideia da metodologia aplicada a alguns exemplos musicais, você deve estar se perguntando, mas como que eu faço para acelerar e ganhar velocidade com esses exercícios? Bom, lembre-se aí do que eu venho falando. Só existem 2 caminhos caso você não esteja conseguindo aumentar os BPMs da sua execução. Ou você está fazendo algo errado, não está tocando direito, ou faltam horas de voo. Agora, como que você vai saber exatamente se você está cometendo algum erro ou se você está na direção certa? Vamos fazer uma analogia aqui. Vamos supor que você esteja saindo do Paraná e queira chegar em São Paulo. Mas, por algum motivo, por uma neblina no caminho, algum acidente na estrada, enfim, algo que você não tenha controle, você não perceba e, no fundo, você está dirigindo, indo para o Rio Grande do Sul. Até você perceber esse erro, fazer meia volta e voltar rumo à direção São Paulo, você vai perder bastante tempo, certo? E outra coisa, algumas pessoas nunca percebem que estão indo na direção errada. Elas correm o risco de ficar nesse loop eterno. E na minha visão, esse é um cenário muito típico, muito comum na vida do estudante de guitarra, porque no fundo, ele geralmente está dirigindo esse carro sozinho e sem GPS, sem saber para onde ir. Estudar guitarra, principalmente pela internet, pode ser algo totalmente solitário, desmotivador, porque você tem um mundo de informações, muita gente falando muitas coisas diferentes, e você não tem ali uma direção clara do que você tem que fazer para chegar no seu objetivo, no seu destino. E vocês viram isso acontecendo? Vou colocar aqui agora de novo o meu aluno, Paulo Heineken, que estava tentando evoluir os seus arpejos e por um simples erro de digitação que ele nunca tinha percebido, ele não conseguia aumentar a velocidade. E agora corrigir esse erro vai demorar muito mais. Dá uma conferida. Uma outra coisa que eu comecei a estudar não faz nenhum ano, cara, que é o sweep picking. Aí comecei a estudar, só que, cara, é demorado para conseguir desenvolver essa técnica, né? Porque a parte mais difícil que eu tô tendo é em sincronizar o movimento do sweep com o movimento dessa mão aqui, ó. Aí, tipo, aqui eu tô pegando para baixo e para cima e vou subindo. Essa digitação aí não vai te ajudar, ó. Você fez assim, né, ó. É como se fosse isso, né? Como se estivesse fazendo um arpejo, né? É. Ó. Ah, você... Entendeu? Como é que é, rapaz? Deixa eu ver de novo. Ah, você pegou com esse dedo aqui. Isso aqui. Senão não vai soar com a melodia, entendeu? Senão não vai soar como se fosse uma nota de cada vez. Pior que limpou, viu? Eu tava fazendo assim, tava sujando. Você vai insistindo na ideia errada, ou seja, você ia conseguir tocar na velocidade. Daqui a é o que 10 anos eu descobri que eu tava tocando errado. Você tá digitando errado, aí vai ficar insistindo, e não vai tocar porque você tá remando na direção errada. Nesse pequeno trecho que você acabou de ver, aconteceu exatamente a situação que eu descrevi. Ele estava com um problema na digitação do arpejo dele que ele não tinha percebido. E a partir do momento que a gente corrigiu, a coisa começou a fluir. Agora, ele estava dirigindo, seguindo o exemplo que eu dei, como se estivesse indo para o Rio Grande do Sul, querendo chegar em São Paulo. Ele estava perdido nesse loop. E ele ia ficar insistindo, até imaginar que alguma hora ia dar certo. E ele precisava de um ajuste. Então, a pergunta que eu quero te fazer, uma reflexão, na verdade, é o seguinte: será que você, no seu estudo, não está cometendo o mesmo? Será que não existe algum erro, alguma coisa que está impedindo você de evoluir e que você não está percebendo? Será que você não está nesse loop, dando murro em ponta de faca, tentando evoluir a qualquer custo, e tem pequenos ajustes que precisam ser feitos
para desbloqueie esse caminho para você chegar naquele solo que você tanto quer, naquela música que você tanto quer, no 6 em 100, para que realmente a técnica não seja mais um problema. Agora me diz um negócio, não é muito mais fácil chegar num destino se nós temos um grupo de pessoas indo na mesma direção, uma ajudando a outra, mostrando o que está de errado, podendo ter resultados para comparar e analisar uma base de dados, o que está sendo feito certo, o que está sendo feito errado e corrigir a rota, não é muito mais fácil? E foi pensando muito em tudo isso, em todas essas questões, que nos próximos dias eu vou abrir as inscrições para a comunidade Nerd de Guitarra do 0 ao 6 em 100, que é uma experiência que vai muito além de um curso online. Aqui nós estamos falando de um processo de mentoria de guitarra, ou seja, com a orientação adequada, o passo a passo, para que você evolua a sua técnica até chegar aos 6 em 100. E com isso, obviamente, conseguir a habilidade necessária para tocar os solos que você sempre sonhou. É importante frisar que essa comunidade vai reunir todos os meus treinamentos lançados até hoje. Guitarra do zero, guitarra metal, universo dos modos e guitarra metal solos. E vai ser uma experiência completamente nova. Porém, eu preciso salientar que as vagas para essa comunidade serão extremamente limitadas, porque eu vou ter um relacionamento muito próximo e direto com os alunos. Então, se você tem interesse em participar dessa comunidade fechada e receber os materiais complementares dessa aula, não deixe de entrar no nosso grupo VIP, que o link está aqui na descrição desse episódio. No terceiro episódio dessa série, que vai ser liberado na próxima sexta-feira, eu vou te mostrar em detalhes como que você vai evoluir do seu primeiro solo de guitarra até chegar aos 6 em 100. Deixa aqui embaixo os seus comentários e dúvidas sobre essa segunda aula. Curta, compartilha e manda para o seu amigo que também quer evoluir na guitarra em 2021. Não deixa de me acompanhar nas redes sociais e a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e valeu! Eu sou autodidata, eu toco desde os meus 10 anos de idade e tudo que eu aprendi foi a partir de vídeos do YouTube, de revistinhas que vendiam em bancas de jornais. Não sei se vocês estão lembrados, mas nos meus 13, 12 anos de idade, tinham muitas revistinhas do Legião Urbana, do Cazuza, que disponibilizavam a um preço bem bacana, assim, para a galera aprender cifra, essas coisas. E eu comecei a aprender por elas. Só que aí eu comecei a querer solar e tal, e eu comecei a buscar em YouTube, em sites da internet, shapes de pentatônica menor, modos gregos. Foi aí que eu aprendi a solar. Só que eu aprendi de uma maneira errada. Eu aprendi a solar a partir de shapes. Aprendi a solar a partir daquilo que eu via no braço da guitarra apenas, sabe? Não daquilo que saía realmente da minha cabeça, sabe? Da minha percepção musical. E chegou um momento que eu travei. Eu simplesmente travei realmente e não conseguia mais aprender, não conseguia mais evoluir, tanto em velocidade, tanto em técnica, qualidade. E eu comecei a procurar um curso na internet. Tanto que eu vi no YouTube alguns vídeos do Rafael Neri tocando e foi aí que eu vi nele aquilo que eu procurava realmente, sabe? Ele tem uma técnica bacana, bem aprimorada e uma pegada legal, bem parecida com aquilo que eu busco, com aquilo que eu almejo chegar. Uma pegada bem hardcore mesmo, bem Hitchcock, que ele sempre fala. E é nisso que eu me espelho, cara. Hoje eu tenho orgulho de ser aluno dele, porque o que eu aprendi em 6 meses de curso, eu não aprendi dos 10 aos 26 anos de idade. Então, se você tem alguma dúvida ainda de fechar esse curso, cara, vai fundo que você tem muito o que aprender, assim como eu estou aprendendo, assim como eu também tenho que aprender, e a cada dia, com 1 horinha de estudo, cara, é o que eu tenho tempo.
Quando eu chego do trabalho, eu pego minha guitarra ali das 7 às 8 da noite e estudo 1 horinha por dia. Em 6 meses eu aprendi o que eu não aprendi dos 10 aos 25 anos de idade, realmente. Então vai fundo, beleza? É isso aí. Aluno autodidata, comecei a tocar guitarra com os meus 13 anos de idade, hoje tenho 48. E tive aula com alguns professores presencial, né? Mas nunca me dediquei da maneira mais orientada, da maneira mais eficaz com os meus estudos de guitarra. E com o curso eu comecei a ter uma orientação melhor para o meu crescimento e o meu desenvolvimento como guitarrista. E eu já até comentei com o Rafael Neri que o meu maior interesse no estudo da guitarra é me tornar o melhor guitarrista que eu puder ser. É isso que eu quero. Então eu não pretendo parar de estudar guitarra nunca. Eu quero ser o melhor que eu der conta de ser. Isso é o meu objetivo e a minha satisfação. Agradeço muito o Rafael pelo atendimento que ele tem com a gente, com o curso, né? A atenção que ele dá para esclarecer nossas dúvidas, os temas que ele vem abordando, como, por exemplo, localização de notas no braço da guitarra. Esse é um assunto que eu acho de extrema importância. Eu venho batalhando isso aí para mim fixar na minha mente. Além da posição das notas, o som de cada nota, em cada oitava diferente, em cada ponto do braço, reconhecer no braço da guitarra e na pauta, porque isso é extremamente importante para o guitarrista. Que eu não quero fazer parte também daquela piadinha que fazem sobre guitarristas, né? Que é como fazer um guitarrista ficar quieto. É só colocar uma partitura na frente dele. Né? Eu não quero fazer parte disso. Então eu estou batalhando, estudando para me tornar o melhor que eu puder ser na música e na guitarra. Eu agradeço muito ao Rafael Neri e com a ajuda dele eu acredito que eu vou chegar no meu objetivo. Muito obrigado, Rafael. Eu comecei a ter interesse pela guitarra quando eu tinha por volta dos 13, 14 anos. E nesse período eu comecei a buscar, né, aprender o instrumento por conta. Comprava revistinha de acordes, né, de cifras e tal, com músicas. Tinha bastante dessas revistinhas aí. E meio que fui autodidata, assim, um pouco, né. E pegava cifra na internet e tal, das músicas que eu gostava. Então, aí depois de certo período, assim, eu vi que eu não conseguiria mais evoluir sozinha, né. Não ia ter mais como fazer isso. Então eu fui atrás de um curso presencial, um professor particular, um curso presencial, bem animada, né, para atingir o objetivo. Eu queria tirar o meu som, queria poder, né, mostrar a minha arte, que eu não tinha como mostrar, queria poder para isso daí. Então eu fui para lá, o professor, basicamente as aulas eram assim, o professor tocava, mostrava que ele era bom, e espero que ele nunca veja esse vídeo, né, não me reconheça. Mostrava que ele era bom e aí depois em seguida me fazer uns exercícios, até me deixava na sala sozinha fazendo ali, né, treinando os exercícios. E por último ele queria que eu pedisse para tirar uma música na próxima aula, levasse uma música para ele para tirar. E assim, isso não estava sendo muito interessante para mim, eu não queria tirar música, não era isso que eu queria aprender as técnicas necessárias, ter o conhecimento necessário para que eu pudesse fazer o meu próprio som, para que eu pudesse me expressar através da música e desse instrumento. E aí eu vi que eu não atingiria aquele objetivo, fiquei frustrada e parei de fazer aula, né? E aí depois do que 15 anos, mais ou menos, reacendeu assim aquela vontade de tocar o instrumento. E eu me interessei bastante pela proposta, por ser algo assim que você começa do zero mesmo, e sai um pouco de acorde, mas não interessa, começa do zero, aprende tudo que tem que aprender para chegar nesse resultado que eu queria, que é de eu ter capacidade de fazer o meu próprio som, de criar as minhas próprias coisas, né? E então é bacana que assim, posso pegar e estudar quando eu tenho tempo, né? Hoje em dia na correria assim, fica mais complicado você pegar e ficar se dedicando assim saindo da tua casa, indo até um lugar. Então isso facilitou bastante e principalmente assim, pela metodologia ser bem certinha para você atingir o que você tem que atingir naquele tempo ali.
sabe? Uma coisa depois da outra, aquilo que tem que vir depois, vem depois, o que tem que começar antes, começa antes. Então, essa estrutura de metodologia, sim, acho que é o mais bacana que você vê, que você consegue evoluir mesmo nesse formato. E chegar no resultado que você quer chegar, no meu caso, que era esse aí. Tá? Então, estou bem feliz com o curso, estou fazendo aí, né, me adequando nos horários e pretendo logo chegar no meu objetivo. Beleza? Quem acho que tem essa vontade e largou o seu desejo de fazer uma aula de guitarra, de aprender um instrumento, acho que assim, melhor época para voltar é essa. Vai em frente, volta, retoma isso aí e vamos embora. Beleza? Valeu! Fala galera, meu nome é Robson Garcia, sou aluno do professor Rafael Neri. Eu iniciei o curso há aproximadamente 6 meses, quando eu decidi que eu iria aprender a tocar guitarra. E tentei até mesmo incluir no dia a dia aulas presenciais, mas devido a meus compromissos tanto familiares quanto profissionais, isso não rolou. Automaticamente, como tudo na vida, eu parti para a internet para obter mais informações e tentar desenvolver alguma coisa. Porém, a internet é muito rica em informação realmente, porém de forma muito desorganizada. Você acaba pegando as coisas picadas e acaba não levando a lugar nenhum. Automaticamente, pensei em fazer um curso online, cheguei a ver outros cursos, porém quando me deparei com o curso do professor Rafael Neri, vi a metodologia, vi o conteúdo programático, pensei, se eu aprender 50% do que consta ali, me daria por satisfeito e o investimento teria valido a pena. E aceitei esse desafio, entrei no curso. Hoje eu estou na metade do curso e eu digo com toda certeza que eu aprendi muito mais do que eu imaginava. A parte teórica é como se você estivesse realmente aprendendo uma nova linguagem. A minha percepção de música mudou totalmente do que eu tinha 6 meses atrás. É muito bacana e isso é um diferencial muito legal mesmo. A parte prática, você tem os PDFs, os backtracks, que é um grande diferencial também. Por quê? Quando você começa a incluir o seu aprendizado ali na prática, junto dos backtracks, acaba sendo uma motivação a mais. As coisas começam a fluir e você quer aprender cada vez mais. Você quer ver o próximo backing track, você quer ver o próximo desafio, você quer fazer as coisas acontecerem. E isso é muito bacana. É muito mais do que eu imaginava. É um dinheiro muito bem investido e assim, o retorno é certo. Você fazendo a aula direitinho, você se dedicando ali os 30 minutos que é a proposta do curso, não tem como errar. Vale a pena, galera. Eu quero deixar o meu depoimento em que eu tenho um sonho de ser um guitarrista, poder tocar bem, e esse curso proporcionou o que eu precisava em matéria de tempo. Eu posso estar utilizando meus estudos o tempo que eu quiser, e o Rafael Neri, eu vi nele aí um bom professor, a qual construir esse curso já pensando nas pessoas que não têm um tempo adequado. Então é um curso que eu apoio, eu posso também indicar. E parabéns aí pelo bom trabalho, Rafael Neri. É um curso que vai te promover aquela coisa de você ter uma percepção melhor, colocar melhor sua paletada, sua força, destreza em algumas coisas que você não conseguia fazer antes, agora você consegue fazer. Mas principalmente, você vai ter um contato musical muito legal aqui. Aqui nós temos uma comunidade onde nós trocamos muitas mensagens, postamos os nossos vídeos, as nossas videoaulas, postamos mensagens de tantas outras coisas conectadas ao nosso hobby, à nossa paixão, que é a guitarra. São módulos sensacionais, pessoal. Eu posso dizer para vocês que a minha evolução na guitarra, ela tem sido assim desbravadora para mim e tem sido de grande valia. Eu sou músico e toco na igreja, tá? E você vai conseguir encontrar tudo que você precisa para você tocar bem na igreja, com precisão, com aquela coisa da pegada forte, né? E você vai conseguir também colocar suas notas suaves. Eu pude melhorar várias coisas. Essa coisa que eu te falei da pegada, essa coisa da percepção auditiva, aquela coisa de usar melhor palmute, usar melhor as técnicas de pentatônica e outras tantas aí. E você vai estudando músicas que você gosta, né? O Rafa, ele sempre coloca alguns riffs e algumas digitações de músicas que a gente toca no dia a dia, músicas que nós gostamos. Aqui você vai aprender, aqui você vai trocar experiências com os colegas, aqui você vai ter a oportunidade de não só falar de
da aula em si, que são sensacionais, módulos que você vê o Rafa mostrando bem devagar, dedo por dedo, a técnica das mãos, isso tudo você vai ter a oportunidade de ver aqui. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Marcelo, do Rio de Janeiro, tenho 40 anos e a princípio eu procurava alguma coisa que otimizasse o meu tempo, já que como eu fazia aula com professor presencial, eu gastava praticamente meia hora de deslocamento para ir e meia hora para voltar. E como eu tenho pouco tempo e eu queria otimizar o meu estudo, eu percebi que essa uma hora, a cada vez que eu fosse no professor presencial, estava fazendo a diferença de até eu poder evoluir mais, poder me dedicar a alguma outra coisa. Tá? Eu fiquei muito surpreso quando eu me matriculei e vi que o Rafael ele é muito atuante no curso. Ele está sempre presente no grupo do Facebook. Você posta uma dúvida e ele faz questão de compartilhar, de dizer que está certo, que está errado, que o caminho é esse, o que não é, o que a gente pode melhorar. Eu, por exemplo, venho do violão, de tocar cifra de revistinha, e aí queria aprender guitarra, queria aprender a solar, e aí você posta um vídeo e a galera te apoia, ninguém fica te criticando, achando que você está indo mal, não. E quando você posta o segundo vídeo, todo mundo começa a perceber que, pô, já evoluiu e tal, é isso aí, e você fica empolgado não em comprar uma guitarra melhor ou um amplificador mais potente, porque isso é legal também, todo mundo quer ter um amplificador foda, uma guitarra maneiraça, mas aí, tipo, a galera e o Rafael, eles chegam a incentivar assim, não, cara, a técnica é muito legal, é muito importante, tanto é que muita gente começa no violão, vai solando no violão, vai treinando no violão, vai se dedicando no violão, e vai chegar um momento que você vai ter uma guitarra, vai tocar uma guitarra. Então, a partir daí eu comecei a perceber mais como eu posso chegar no objetivo que eu quero, como eu posso, inclusive, depois tocar as músicas das bandas que eu gosto, como o Black Sabbath, o Angra, o Metallica, Eros, entendeu? São as referências que a gente vai curtindo. Aquele monte de informação jogada na internet, porque eu ficava pensando assim, pô, por que eu vou comprar um curso se eu tenho muita coisa de graça no YouTube? Eu vou lá, vou pegar... Mas era uma salada de informação e aquilo estava me atrasando. Um dia eu pegava uma aula de escala, no outro dia eu tinha cifra, no outro dia eu tinha batida. Então, com o Rafael não. Você tem toda a plataforma planejadinha desde o início, o primeiro exercício e o segundo vem dependendo do primeiro, e o terceiro, e assim sucessivamente. E não é só a prática, é também a teoria, né? Porque aí você aprende nas tablaturas, na partitura, a parte teórica, a história da música, a história da guitarra. Se tiver dúvida, entra no site, manda uma mensagem para o Rafael, e ele com certeza vai te dar uma atenção, como ele dá pra gente. Se você quiser fazer parte desse grupo, eu confirmo aí. Valeu, galera! Eu estou aqui para agradecer ao Rafael Neri, ao qual me possibilitou a melhora da minha técnica na guitarra e realizar um sonho de garoto, que é entrar numa banda famosa de metal. Me ajudou a desenvolver minha técnica e a melhorar minha sonoridade na guitarra, o que fez toda a diferença para entrar na banda. Eu comecei a tocar guitarra quando eu tinha meus 15, 16 anos. Eu fiz um ano de violão clássico, eu fiz um ano de aula de guitarra. E desde meus 18, 19 anos eu parei de tocar. Veio a vida, a faculdade, enfim. E aí a gente tem outras prioridades, outro pensamento, e eu acabei de parar de tocar, fiquei mais de 10 anos sem tocar. E agora, eu sempre gostei de música, eu vi a oportunidade de voltar a tocar. E, cara, assim, eu gostei muito do curso, a gente acha que tá velho para voltar a tocar, para desenvolver a técnica, e eu evoluí muito mais em, sei lá, 6, 7 meses de curso do que eu tinha feito um ano de guitarra e violão.
A gente acha que não consegue evoluir, mas realmente o curso mudou bastante meu jeito de ver o instrumento e de tocar. Foi um divisor de águas para mim. Então, se alguém tem dúvida, eu acho que vale bastante a pena. Claro, você precisa de um mínimo de dedicação, mas realmente o curso é muito bom. Beleza? Um abraço. Eu sou o Rafael e eu vim aqui trazer meu depoimento, falar rapidinho aí que eu fiquei muito indeciso na época de fazer o curso, porque era um curso online e eu tinha o hábito, né, de estudar via conservatório ou uma aula particular. E, cara, isso me motivou absurdo, porque o seu material é muito legal, é didático, como eu posso dizer, é desafiador, né? E, pô, coisas que eu não conseguia fazer, movimentos que eu não conseguia executar na guitarra, hoje eu vejo, quando eu pego as coisas antigas, né, e venho tocar hoje, as coisas estão saindo muito mais fáceis, né? E vamos que vamos, tá? Um abraço. Pessoal, eu me chamo Matheus, toco guitarra há uns 5 anos e o que eu tenho para falar das aulas e da minha evolução com elas é que eu notei uma melhora nas minhas técnicas de maneira geral, na base delas, como por exemplo, tu executar vibratos de maneira correta, bends, os legados que antes eu tinha certa dificuldade de executar eles com uma certa velocidade ou trocando de corda sem palhetar os ligados, e esse tipo de coisa assim que às vezes o cara vai pulando, né, e desiste de tal música, desiste de tal solo porque não consegue executar tal técnica, não quer ficar tempo tentando tirar aquilo, foca só em tocar rápido, palhetar rápido e esquece do resto, ou consegue executar as coisas mas na verdade não tá dando o estímulo que a música pede, não tá fazendo o vibrato fora do tempo da música, e todo esse tipo de coisa básica, assim, que é a base do guitarrista mesmo. Tudo isso eu consegui corrigir, claro, a gente sempre vem evoluindo, e com as aulas eu consegui corrigir tudo isso e fazer tudo que eu já tocava soar muito melhor, que eu achava que estava tocando 100%, eu consegui fazer soar muito melhor e consegui tirar coisas que eu não conseguia tirar antes, em questão de músicas, né, questão de solos. E é muito bom, né, a gente conseguir extrair o resultado das nossas mãos, a gente vê que está dando resultado aquelas aulas, né, o estudo que a gente está fazendo. Eu estou ainda no início, faz apenas 3 meses que eu estou fazendo aulas e estou tendo resultados, e isso está me deixando bem feliz, assim. Tá me ajudando muito a evoluir já, né, um certo ponto já estou conseguindo evoluir, tanto em palhetada alternada, como em tocar mesmo algumas coisas, já estou conseguindo, já consigo ler bastante coisa de música, né, então para mim está sendo muito proveitoso mesmo o curso.